Podem tomar os vossos assentos, obrigado. Deus abençoe a todos. Da igreja da avó? Quero Ela é a filha do pastor. parabenizar o evangelista Edson Dias por este trabalho lindo, que requer muito esforço, muita dedicação, né? E muita entrega do seu tempo para poder realizar um trabalho como esse. E aqui está a coroa desse trabalho, os formados aqui nesta noite, né? Isso é uma honra, isso é um privilégio muito grande para nós. Deus te abençoe, te dê mais força e graça, e que essa caminhada dure até a volta do Senhor. Amém? Eu vou analisar todos os formados aqui. Que Deus continue dando graça a vocês, como diz o pastor João Bosco. Já escutei várias vezes teologia e hoje Deus está dando graça para se formar, né? Eu também tive o privilégio de fazer 2 vezes e ainda continuo estudando, porque na escola de Deus ninguém se forma. Nós precisamos fazer uma reciclagem todos os dias, sempre, né? Eu quero agradecer o Projeto César pela honra que está me dando nesta noite, poder estar aqui, para poder iniciar a palavra de Deus, uma palavra bem simples, objetiva. Eu quero que você abra comigo. Primeira carta de Timóteo. Segunda carta, aliás, a Timóteo. E Paulo a Timóteo. Capítulo 2. E apenas o versículo de número 15. Estamos também lutando com o núcleo IBC, Brasil para Cristo, onde Deus está nos dando graça e força para também formarmos alguns teólogos, né? Obreiros preparados. Deus é bom. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura com diligência apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que corretamente maneja a palavra da verdade. Amém? Gostaria de ler mais uma vez. Procura com diligência apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que corretamente maneja a palavra da verdade. Queridos, Paulo estimulando a Timóteo em todo tempo, em todo momento, para estar preparado, afinado, né? Com a palavra de Deus, com a verdade, porque nós sabemos que nos dias atuais que nós estamos vivendo, passando, há muitas coisas, muitas heresias, muitos erros, muitas falhas, e para isso nós precisamos estar bem afinados com ela. Porque o que me chama a atenção nesse verso 15 é que quando diz aqui essa expressão que maneja corretamente a palavra da verdade, é que esse manejamento corretamente no grego tem a palavra ortome, que quer dizer reto, que tem abrir o caminho, a estrada, porque essa estrada tem um objetivo, essa estrada tem um alvo. E aqui Paulo está dizendo a Timóteo: filho, o caminho é esse, siga esse caminho, não vá para a direita e nem para a esquerda. Você está aprendendo, você está ouvindo, você está aprendendo comigo, aprendeu de mim, ouviu de mim, agora siga reto, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque essa segunda carta a Timóteo, capítulo 2, ele começa a dizer: tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Foi louvado aqui, dito também nesta noite, que nós precisamos, aleluia, crescer não só no conhecimento, mas também crescer na graça que há em Cristo Jesus. Porque Paulo especifica a graça que há em Cristo Jesus, porque há outros tipos de graça, há outros tipos que estão por aí afora e vai nos fazer levar ao erro, à falha. Mas a graça de Cristo, ela nos fortalece, ela nos renova, ela nos mantém em pé. E foi a graça do Senhor que trouxe vocês aqui nesta noite para serem coroados com essa formatura. Foi a graça do Senhor que vos deu tudo isso, porque vocês permaneceram nela, né? Louvado seja o Senhor. E diz aqui Paulo ainda que diz: e que ouviste dos meus ensinamentos, né? Com
comprovado por meio de muitas testemunhas, encomenda a homens obreiros fiéis, que sejam capazes de discipular com idoneidade também a outros. O que o evangelista Edson Dias está fazendo é formar obreiros dignos, obreiros fiéis. É que tem, e nós estamos vendo obreiros fiéis. Amém? Deus olha para vocês como obreiros fiéis, que sejam dignos de poder discipular, ensinar outras pessoas da mesma forma, da mesma maneira, mas como diz ali, corretamente, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda, chegar no alvo. O alvo é Cristo. O alvo, a base, a estrutura é Cristo. Aqui nessa época estava querendo dizer para Timóteo que a ressurreição de Cristo, a ressurreição da igreja já havia acontecido e não é a verdade. E pode dizer, Paulo, Timóteo, continua firme e forte aí, porque a ressurreição dos santos ainda virá. A ressurreição dos santos ainda acontecerá. Então, olha, continue aí o que você ouviu dos meus ensinamentos, comprovado por muitas testemunhas. E aqui está testemunhas dos seus ensinamentos. Aqui está testemunhas dos seus ensinamentos, das suas instruções. Que Deus continue te honrando desta forma, desta maneira. E dessa forma, os formados, os teólogos aqui, têm agora a incumbência de formar outros, de ensinar outros, da mesma forma e da mesma maneira que estão aprendendo, estão recebendo, da ITED, como ensinar outras pessoas da mesma forma, fazer discípulos. Deus está colocando obreiros, pessoas que manejam bem a palavra da verdade, para poder fazer discípulos. Porque a palavra de Cristo diz assim: queridos, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, e ide fazer discípulos. Fiquei e gostei da expressão do pastor João Bosco, quando ele disse: conheci o evangelista Edson desde menino, desde colo, quando era menino, de colo, e hoje, através desse menino que viu do colo, com essa escola, com esse instituto maravilhoso, onde o senhor está sendo formado. Isso é tremendo, isso é glorioso para as nossas vidas. Amém? Só que uma coisa, Paulo aqui nessa carta diz a Timóteo: suporta as adversidades que causam aflições, como um bom soldado de Cristo. Soldado é chamado para a batalha, soldado é para a luta, para a guerra. E Deus conta com verdadeiros guerreiros, como foi louvado o hino nacional aqui, que diz que os filhos teus não fugirão da luta. Que os teus filhos, amada pátria, não fugirão da luta. Assim serão soldados. Paulo está dizendo de volta: sejam bons soldados, não fujam da luta. Pensa que é fácil? Aleluia! Explanar a palavra, ensinar a palavra, fazer discípulo evangelista. Não é fácil, é luta. E tu és um verdadeiro soldado, e está aqui formando verdadeiros soldados que não fugirão da luta. Não fugirão da luta. Vão continuar. Aleluia! Aonde você mesmo disse aqui, aleluia, aqui estão alguns que já estão se formando a nossa primeira formação, mas já estão aqui no outro curso. Vão se formar em outro módulo. Olha que coisa gloriosa. Ou seja, soldado guerreiro, soldados valentes, não fujam dessa luta, gente. Abraça, vá firme e forte, sofre as aflições de Cristo. Ou noites, às vezes que vocês vão ter que chegar do trabalho, cansado, mas vão lá debruçar os livros na palavra de Deus, para poder esmiuçar aquilo que querem aprender da parte do Senhor, para poder ensinar a outras pessoas, para serem soldados, aleluia, ou obreiros provados por Deus. Porque antes, queridos, de qualquer mensagem, antes de qualquer pregação, o obreiro ele precisa ser primeiro provado por Deus. Diz aqui o verso 15: procura com diligência apresentar-te a Deus aprovado. Primeiramente ser aprovado por Deus. Antes de qualquer ministração, de qualquer
aprovados por Deus. Aprovados por Deus. Por quê? Efésios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 diz assim: irmãos, que os homens nos considerem como dispenseiros de Deus, nos vejam como dispenseiros de Deus, mas dispenseiros fiéis, aprovados por Deus. Os homens vão olhar para você, a igreja está aqui hoje olhando para vocês como formados, como teólogos, né? Vão considerar vocês como dispenseiros de Deus. Opa, esse povo está aí informado, estão aí, eles têm um pouco mais para nos apresentar. Vão ser reconhecidos pela igreja, reconhecidos pelos homens, pela sociedade, mas a primeira coisa, ser aprovados diante de Deus. Porque há muitos que pregam, há muitos que ensinam, há muitos que curam no nome de Jesus, mas diante de Deus estão reprovados. E nós precisamos ser aprovados primeiramente por Deus. Por Deus. E Paulo está dizendo isso a Timóteo: procura te apresentar primeiramente a Deus como o obreiro aprovado. Deus, cara, você está contente comigo? Você está feliz com a minha postura? Você está contente com o meu modo? Está contente com a minha maneira? Estou te agradando? É dessa forma. Eu tenho certeza que Deus diz assim: Deus se alegra quando alguém procura conhecê-lo. Quer agradar a Deus? Procura conhecê-lo. É o que vocês estão fazendo. Continue procurando conhecer a Deus a cada vez mais, procurando conhecer a sua palavra a cada vez mais. E é interessante que nesse contexto, eu tenho poucos minutos, mas eu quero dizer aqui que Paulo começa a recitar o soldado, o atleta e o lavrador, e todos têm os seus respectivos trabalhos, seus respectivos esforços, a diligência, a disciplina, mas todos têm o seu prêmio, todos têm a sua premiação, todos têm a sua coroa, né? O soldado, ele precisa ouvir a voz do seu comandante, o soldado, ele precisa ouvir a voz do seu general, né? Aleluia, ele precisa estar atento, aleluia, ao comando do general, ele precisa estar de ouvidos abertos. É hora de marchar, é hora de parar, é hora de recolher, é hora, aleluia, de preparar a ponta da arma. É hora, aleluia, de estar com a arma, aleluia, apontada. É hora, aleluia, da arma estar afiada. Agora é hora, aleluia, de parar, de sentar e fazer uma limpeza da ferramenta da arma. Um soldado, ele precisa estar preparado. Porque se ele for para a luta, para a batalha, e a sua ferramenta de guerra, de trabalho, não estiver adequada, não estiver de acordo, e a sua voz, o seu ouvido também não estiver afinado, aleluia, ao comando do general, do comandante, aleluia, certamente ele será pego de surpresa, certamente, aleluia, ele será, aleluia, surpreendido. Mas eu tenho certeza que aqui nesta noite tem soldados que vai continuar ouvindo a voz do seu comandante, a voz do seu general, aleluia, preparado como um bom soldado, disposto para a guerra, disposto para a peleja, aleluia, sem medo, aleluia, do que vai lhe acontecer, mas fiel a esta palavra, fiel a esta palavra. E o atleta, ele tem uma diligência, uma disciplina, ele se esforça o ano todo. Ele tem uma disciplina, tem que correr, levantar pela manhã, ter um alimento básico, não pode comer muita coisa pesada, tem que ter a sua nutrição de acordo para chegar no fim do ano, ou no meio do ano, ele se apresentar, aquele momento máximo que ele esperava, e não ser surpreendido com uma derrota. Mas também o atleta, ele tem as suas derrotas. Não é igreja. Nem todas ele fez. Nem todas o atleta vai ser bom. Ele se esforça todos os dias. Ele se esforça todo o tempo. E quando chega no momento dele, na sua competição, e ele não consegue galgar o primeiro lugar, não consegue ser o primeiro, mas ele sai dali dizendo: valeu a pena, eu ainda vou comer, estaria aqui no próximo ano,
eu estarei aqui na próxima Olimpíada, eu estarei aqui no próximo campeonato, porque eu vou me preparar melhor, eu vou vencer a próxima. Aleluia. Ele perde muitos, mas quando ele ganha uma, supera todas. É a coroa de todos. Aleluia. Ele se alegra, aleluia, e dizer: valeu a pena. Olha, não venci uma, não venci duas, não venci três, que passei 15, 10 anos, aleluia, para vencer, aleluia, para chegar no topo, mas valeu a pena. Eu quero dizer, queridos, com esta palavra, que vale a pena, aleluia, vale a pena, aleluia, buscar conhecer o Senhor, vale a pena prepararmos, aleluia, fisicamente, espiritualmente, vale a pena, aleluia, aplicarmos, aleluia, o nosso ministério, aplicarmos o nosso ministério. Quantos, aleluia, que não querem mais, aleluia, aplicar no vosso ministério, né? Isso aqui, queridos, é um momento glorioso, porque isso aqui enche os nossos olhos de alegria, enche o nosso coração de alegria, como nós temos pessoas que querem aprender de Deus. Aleluia. Mas tem pessoas que às vezes tentam, como diz o evangelista Edson, o pastor Paulo, foi um homem que inspirou a muitos, e vocês têm essa responsabilidade, inspirar a muitos, trazer inspiração a outros, não é, pastor Paulo? Trazer inspiração a outras pessoas, para que possam continuar aprendendo da palavra de Deus. E o lavrador? O lavrador não é diferente. Passa o tempo todo preparando a terra, a sua lavoura. Só que a mesma terra que recebe o seu tratamento, diz para o lavrador o que ele precisa fazer. A mesma terra que recebe todo o tratamento do lavrador, é porque ela diz para o lavrador: olha, ainda está faltando alguma coisa. E o lavrador, então, muito paciente, continua tratando da terra. E o fruto dele, a recompensa dele é um pouco mais demorada. E às vezes ele consegue colher, às vezes uma vez só no ano, mas aquela colheita é o suficiente para todo o trabalho que ele fez. E ele é o primeiro a desfrutar do seu trabalho. E vocês vão desfrutar do trabalho de vocês, porque esse é um trabalho árduo. Eu tenho uma admiração também muito grande, como diz o evangelista Edson, pelo pastor Elias Amaral. Quando eu sempre para ouvir esse homem ministrando, eu fico assim, observando, analisando cada tópico, cada ministração dele, e é excelente, porque é um homem dedicado à palavra. Assim que nós temos que ser, né? Assim é o lavrador. E é interessante que eu aqui fazer uma ilustração. Estou casado há 24 anos. E nesses 24 anos, a minha esposa, ela já fez várias refeições para mim. Várias refeições. Já desfrutei de várias refeições ao qual ela preparou para nós. E algumas delas eu me lembro, mas muitas delas eu nem me lembro mais. Muitas delas eu não tenho nem mais um pouquinho de lembrança das refeições que eu fiz. Mas tem uma coisa: ela serviu para me nutrir, ela serviu para me fortalecer, ela serviu para mim poder continuar com saúde, com vigor. Assim somos nós, assim são vocês. Muitos dos nossos esforços, muitos dos nossos preparos, e muitas vezes das suas mensagens, dos seus ensinos, muitos não vão se lembrar, mas vai servir para nutrir a muitas pessoas, para fortalecer muitas pessoas. Porque hoje, quando eu falo do lavrador aqui, na sociedade brasileira hoje, nós dispensamos a comida muito fácil. Procuramos os nossos lixos e vamos ver que está cheio de mantimentos, alimentos
dispensados. Mas nós muitas vezes não reconhecemos o trabalho do lavrador, o esforço do lavrador e o preço que foi pago por aquilo. Porque foi lixo. E às vezes o nosso lixo que nós jogamos, algumas pessoas passam e começam a recolher. E dali tiram força, dali se alimentam, dali conseguem receber alimento para continuar sobrevivendo. Assim somos nós. Quando alguém achar que o ETED não está servindo mais para nada, o ETED não tem significância alguma, mas para muitos o ETED vai fazer a diferença. O ETED é isso, né? Porque eu sou muito ruim para falar os nomes. Itaed, né? Itaed, né? Quando alguém dizer Itaed, não tem mais. Não queremos descartar o Itaed, mas para muitos o Itaed vai ser uma fonte de vida. Uma fonte, aleluia, que vai levar ele, aleluia, a galgar lugares, a galgar, aleluia, posições, conhecimentos, aonde o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, queridos? Amém? Por quê? Porque nesses três elementos, o soldado, o atleta e o lavrador, Paulo está dizendo, aleluia, que precisava ser fiel. Fidelidade acima de tudo. Fidelidade com essa palavra, fidelidade com esse ensinamento, com esse aprendizado, ser fiel até o fim. Paulo está dizendo a Timóteo aqui, nesse mesmo texto, no versículo 19, dizendo: mas o fundamento de Deus é sólido, permanece firme, tendo este selo: o Senhor conhece todos os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que invoca o nome de Cristo. E aí Paulo, para fechar esse contexto, ele começa a dizer que numa casa há muitos vasos, vasos de ouro, vasos de prata, vasos de barro, uns para honra e outros para desonra. A importância aqui não está, aleluia, naquilo que o missionário adquiriu de conhecimento, do que o pastor adquiriu de conhecimento. Não, o que mais importa para mim e para vocês aqui é que nós precisamos ter assim: eu sou um vaso escolhido por Deus, eu sou um vaso abençoado por Deus, e que esse vaso seja mantido em santificação, para que essa palavra que vocês estão aprendendo, que essas palavras que vocês estão adquirindo, esse ensinamento que vocês estão adquirindo, aleluia, eles sejam aprovados diante da santificação. Porque sem a santificação, aleluia, a palavra de Deus, ela continua viva e eficaz, mas nós precisamos ser encontrados como vasos preciosos. E a preciosidade do vaso não está em ele ser, aleluia, agora eu sou bacharel, sou formado. Não, a preciosidade do vaso é que a essência de Cristo permanece nele. A essência do Espírito permanece nele. Porque Cristo é simples. Cristo, ele é muito simples. Ele é humilde. Cristo, ele é humilde demais. E na humildade de Cristo, a sua glória vai resplandecendo em nós. Eu quero deixar essa palavra simples para vocês aqui. Apresenta-te diante de Deus como obreiros aprovados. Isso é valoroso. Eles vão pegar o canudo de vocês, vão pegar o certificado de vocês. Isso é muito importante. Mas primeiro, sempre se preocupe: aprovados por Deus. Aprovados por Deus. Se Deus te aprovar, se Deus nos aprovar, como diz o apóstolo Paulo nessa mesma carta, eu não quero a carta aos Coríntios, eu não quero entrar no julgamento humano. Quem me julga é Deus, quem aprova é Deus, quem analisa é Deus.
Então, fiquem com essa palavra. Fiquem como obreiros aprovados diante de Deus. Que manejem bem a palavra da. Ela tem foco. Ela tem um alvo. E o alvo foi que a nossa irmã acabou de louvar. Receber o teu chamado. Ser uma carta de Deus para o pecador, para o homem perdido. Carta de Deus para o homem perdido. Amém? Nós temos que ser a carta de Deus para o homem perdido. Evangelista, obrigado. Deus te abençoe todos vocês, abençoe os formados. É simples. Evangelista, sei que eu ia deixar uma mensagem aqui, uma aula, mas não é uma aula, é apenas um conselho, um simples conselho da palavra de Deus, aprovado por Deus. Amém? E eu tenho certeza que vós já estão aprovados por Deus, como o evangelista Edson é aprovado por Deus, como todos vocês que aqui estão, sejam aprovados por Deus.